Bom dia, igreja! Bom dia. Deus abençoe você muito nesse dia, nesse tempo. Louvamos a Deus por esses dias que o Senhor nos tem dado de calor. Como é bom calor, né, irmão? Fala a verdade. É bom botar o sol, assim, abrir a casa, o sol entrar, secar a roupa. Que beleza! Não precisa ser tão forte também, né, igual alguns falaram. Mas Deus sabe, deixa que Ele está tratando. Então, vamos aprendendo a viver e conviver nesse tempo. Irmãos, tem uma palavra de Deus para essa manhã. Deus já te chamou. Essa é a palavra para esse dia. Deus já te chamou. Você pode repetir comigo, não dizendo Deus te, mas Deus me chamou, para você trazer personalidade para esse chamado nessa manhã. Diga comigo no 3, vai, 3. Diz o já, né, irmão? De novo, 3. Deus já te chamou. A gente às vezes acha que o chamado de Deus vai ser cair uma maçã na sua cabeça debaixo de uma árvore e você descobrir a lei da gravidade. Caiu. Não. Tem pessoas que acham que Deus vai ter que ir lá no seu quarto, aparecer de madrugada, com a voz do Cid Moreira, boa noite. Não vai ser assim, irmãos. Você precisa procurar ser resposta para um tempo de crise. Eu vou compartilhar com você uma palavra bem pontual nessa manhã. 1 Samuel, capítulo 3, ela já está pronta a lição da célula. Pastor José Miguel, muito obrigado. Ele prepara a lição da célula. Faz aniversário hoje, Deus te abençoe. Amém. Se alguém quiser te levar para almoçar, você está disposto? Amém. Então vá lá. Glória a Deus. Aleluia. 71? Não, né? Está mais inteiro, né? O chassi não condiz com o documento, né? Amém. Mas você está inteirão. E ela é espanhola, né? Uma bênção. 1 Samuel, capítulo 3. Eu vou ler o versículo 1, depois vou saltar para o versículo 7. Diz assim, 1 Samuel 3, versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes. Pula agora comigo para o versículo de número 7, por gentileza. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi ali e disse, eis-me aqui, porque, pois, tu me chamaste? Então, entendendo ali que era o Senhor a quem chamava o jovem, porque ele disse a Samuel, vai-te, deita-te, e se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, que teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e deitou. E então veio o Senhor. Diga comigo, veio o Senhor. Amém? Eu queria compartilhar com você essa mensagem em 3 partes. 3 partes são importantes para essa palavra nessa manhã. A primeira parte dessa palavra é o como Deus chama. E em que contexto acontece o chamado desse moço. Está lá no versículo 1, o início dessa mensagem. O versículo é bem enfático, o autor é bem claro em dizer, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Agora pense comigo, havia um sacerdote, que era o Eli. Ele tinha 2 filhos que eram sacerdotes, Ofni e Finéias, mas Deus não falava com o povo. Era raro, às vezes, que Deus se manifestava a falar com aquele povo. Olha que crise espiritual aquele povo está vivendo. Há uma crise institucional e também espiritual. Preste atenção. Tinha sacerdote, tinha um ofício sacerdotal naquela família, mas Deus não se manifestava em falar com aquele povo. Então, quando o povo precisava de Deus, não havia um sacerdote para intermediar entre o povo e o Senhor, e não havia um profeta para intermediar entre Deus e o homem. Irmãos, que triste pensar que a palavra do Senhor era rara naquele tempo, embora houvesse alguém para fazer isso. Perceba que o negócio é tão complexo, que o Samuel mora na casa do Eli, ele mora dentro do templo do Senhor, ele mora no ambiente do culto, ele mora no ambiente onde o Senhor é adorado, e Deus nunca teve aquele moço uma experiência com Deus. Pense comigo, aquele moço está no ambiente de culto, ele está no ambiente onde Deus fala sobre Deus, só que ele nunca teve uma experiência com Deus. Eu não queria, meu irmão, trazer isso para você, mas pense bem no seu coração. Quando você não tem uma experiência com Deus, alguma coisa está errado contigo, não é com Deus, não.
Deus ele está tentando falar com a gente, só que o nosso coração, às vezes, está preso em tantas coisas que não conseguimos ouvir. Agora pensa, o Eli tem 2 filhos, são sacerdotes, trabalham na casa de Deus, servem na casa de Deus, estão lá, mas Deus não tem nada a ver com eles. Olha que crise Israel está passando. Havia um silêncio de Deus para com o povo por conta do pecado do sacerdote e dos seus filhos. Levíticos 30 diz que a carne de primeira era consagrada ao Senhor e a carne assada, por isso que a gente gosta de churrasco, amém, irmão? Temos crentes aqui, aleluia. A carne assada, o que é carne assada, irmãos? Churrasco, então, amém. Me ajuda aí, está na Bíblia, hein? Não estou inventando nada. A carne tinha que ser assada e consagrada a Deus. E a carne que era cozida, era entregue a sacerdotes e levitas. Olha o que é interessante. O Ofni e Finéias vinham com um garfo lá, enquanto alguém estava assando a carne, pegava a carne do Senhor para comer essa carne e se prostituir com outras mulheres no ambiente culto. Que loucura, irmão. Que loucura. O Senhor, então, ele resolve não mais falar com o povo. E agora, essa cidade, essa nação está gemendo pelo pecado da sua liderança, pelo pecado daqueles que deveriam ser o elo entre Deus e os homens. Aqueles moços viviam no templo, mas não conheciam a Deus. Aprenderam o ofício sacerdotal, mas de Deus não tinha nada. Tem muita gente papagaiando do evangelho, fala de Jesus, conta de Jesus, mas não tem nada com Jesus. Vou trazer para você uma história triste aqui, irmão, mas triste mesmo. Eu, há um tempo atrás, fui pregar num congresso, e a preletora que ia pregar junto comigo no congresso, ela foi tirada na semana de pregar, e eu não sabia de nada. E aí fui lá na igreja, preguei e tal, o pastor, amanhã vai ter outra, mas fulano não vem mais e tal, já conhecia, famosíssima. E aí, a moça, irmãos, traiu o marido. A filha que teve era fora do casamento. O escândalo abissal na cidade e no Brasil, todo mundo sabendo. E quando o pastor contou isso para mim, a mulher do pastor começou a chorar. O que está vendo? Ele falou assim, porque mais uma liderança que caiu. Falei, caiu porque o povo descobriu, porque se não descobrisse, ela ia ficar na pouca vergonha muito mais tempo. Nem tudo que dá resultado é de Deus, irmãos. Nem todo mundo que fala em nome de Deus está falando de verdade por Deus. É triste, irmãos, olhar para o tempo que vive-se no Brasil hoje, em que todo mundo tem uma revelação nova do céu. Todo mundo tem algo novo a fazer. Parece que Deus recriou a igreja semana passada e entregou para alguns. Eu estava conversando com uma pessoa que lidera uma congregação. Falei, irmão, você tem que entender o seguinte, não fomos nós que escrevemos a Bíblia, já estava aí há 2000 anos, está aí com a gente há muito tempo. Está aí na nossa mão. Temos que fazer se cumprir o que a palavra determina. Esses dias atrás fui atender um moço, que veio aqui na igreja, e ele foi atendido por 3 pastores da igreja, da nossa igreja, e os 3 deram a mesma orientação para o sujeito. E ele veio pela 4ª ocasião falar comigo. Ele anotou as orientações que recebeu dos 3 pastores. Eu falei, meu irmão, mas e aí? O fulano, mas eu anotei tudo, pastor, para passar para ti. Eu falei, então passa aí. O que fulano, mas ele está certo. E o ciclano falou também está certo. Mas eu não concordo, eu falei, irmão, mas eles só te usaram a Bíblia. O senhor tem que entender que a Bíblia não foi a gente da igreja Alameda que escreveu. Ah, mas eu não consigo cumprir. Mas essa é a responsabilidade sua. O nosso compromisso é te ensinar o que está aqui. Ah, mas eu não concordo. Aí é com Deus, não é com a gente. Porque tem disso, né? Ah, eu não concordo, mas está aqui, cara. A Bíblia está aqui, já está decidido. Está escrito, homologado, assinado. E Apocalipse diz que quem alterar uma coisa só é maldito. Ai de nós que altere. Então vai ser difícil eu caminhar na fé cristã. Eu acho que vai. Porque o básico você não quer fazer. Há lugares, irmãos, onde se fala muito de Deus, mas não se vive. Se fala sobre o Senhor, se prega sobre o Senhor, mas não se vive Deus. E olha que interessante, irmãos, a família do Eli está detonada. Ele era um homem de Deus, levantado por Deus, mas a família é detonada, destruída, arruinada. Os filhos da prostituição, no pecado, abandonado e com a mesma estola sacerdotal que o pai carregava. Aparentemente era muito de Deus. Irmãos, por fora, bela viola. Por dentro, vocês estão velhos também, hein? Eu pensei que só eu sabia esse ditado antigo.
Irmão, aqui no culto todo mundo é uma benção. Todo mundo é crente, aleluia, é uma maravilha. Mas convive na casa. Conviva com os filhos. Relacione-se no dia a dia. Conheça pessoas. Irmãos, eu olho para Ofni e Finés e dói meu coração em pensar que esses dois moços aprenderam o ofício e viraram profissionais da fé. Profissionais. Essa é a crise que se vive no Evangelho no Brasil e fora dele. A gente profissionalizou o que tem que ser feito. Ninguém quer arrebentar joelho de oração, ninguém quer jejuar, ninguém quer pagar preço, ninguém quer separar a briga de casamento, ninguém quer... Irmãos, eu não tenho nada contra quem prega na internet, é uma bênção, também ganha vida para Jesus, mas esse povo, eu não sei se gasta o tempo que a gente gasta indo visitar um no hospital, outro na madrugada, separando briga de casal, filho que quer pular de ponte, a gente tem que se agarrar nas pernas. O Ofni e Finés, irmãos, estão destruindo tudo. E Deus desistiu. A longanimidade de Deus, longanimidade quer dizer que Deus não vai agir naquele momento, mas um dia ele agiu. E a palavra que ele deu ao Samuel foi: vai ter juízo sobre a casa do Eli. Samuel ficou bem quietinho e ouviu. Agora, Eli ainda era um homem de Deus. Embora não tivesse autoridade para repreender a sua casa e colocá-la em ordem, ele continuava sendo um homem que já teve uma experiência no passado, lembrava de alguma coisa. E aí o Samuel, quando ouve a voz de Deus, raridade naquela casa, corre no quarto do seu Eli e fala: seu Eli, o senhor me chamou? Não, vai dormir, rapaz, está doido. Está vendo o computador demais. Está muito tempo no Orkut, porque o Orkut é dessa época. O Orkut é desse tempo. Você está gastando muito tempo no Orkut. Passa os dias, passa o tempo, chama de novo, na terceira, se Deus chamar, você fala assim: fala que teu servo ouve. Esse é o chamado. Vamos passar para a segunda parte da mensagem. A segunda parte é a concepção do Samuel. Samuel é filho de Eucana com Ana. Na tradição hebraica era proibido que o homem tivesse já 2 mulheres naquele tempo. Ele tinha que ser casado com uma só mulher. O problema é que se a mulher não gerasse filho, na ética judaica, a mulher poderia permitir que o marido tivesse outra esposa, só para ter filhos. E aí o Eucana tem uma outra mulher, que é Penina. O Eucana ama a Ana. A Bíblia diz que o Eucana dava uma oferta pela Penina e pelos filhos, e dava uma oferta dobrada por Ana. Ele amava a Ana. Havia amor dele para com aquela moça. Mas a Ana não gerava filhos. E a Ana, diariamente, ela levantava e tinha uma Penina sempre grávida dentro de casa. Era um fórum dentro, um fórum dentro, um fórum dentro, um fórum dentro. Crente é assim, né, irmão? Um montão de filho. Então estava a Penina lá, fala assim: o que houve, Penina? Ah, estou grávida de novo. Mas pela 9ª vez, de novo. A mulher era uma máquina de filho. E o pior, a Penina rivalizava com Ana dentro de casa. Então Ana tinha um marido que lhe amava e tinha uma mulher que a perturbava dia e noite porque Ana não possuía filhos. O Eucana amava a Ana, mas quando precisava gerar filhos, ia para o quarto com a Penina. A Penina é a atormentadora da vida de Ana. Os filhos de Penina, Ana devia ajudar a cuidar daquelas crianças remelendas andando pela casa. Aquelas crianças: não mexe que vai quebrar, menino. Não grita com meu filho, não, Ana, não é seu filho. Imagina a cena da Ana tentando orar, e o moleque perturbando. Está perturbando aqui. Eles estão na casa dele, direito deles. A Ana não aguentava mais. E a Ana chorava diante do Senhor. E o Eucana, que amava a Ana, falou: Ana, eu não sou mais do que 10 filhos. Para de chorar. Quando o Eucana manda a Ana parar de chorar, não é porque ela está incomodando ele, é porque o Eucana já não acredita mais no sonho da mulher dele. Imagina você conviver com uma pessoa que não crê nos seus sonhos, que não crê nos seus projetos. O Eucana não tem mais jeito, acabou, para de chorar. Eu vou te ser melhor sempre que 10 filhos, porque eu te amo, te dou tudo. Você tem vida de princesa. Mas o que Ana queria era um filho. E Ana vai para a igreja, diga aleluia. E para a igreja é o melhor lugar no dia que a gente é atormentado por alguém, porque Ana podia ir para a terapia, podia entrar em colapso, podia querer cometer suicídio, mas Ana preferiu se levantar e lutar contra a dor que lhe rivalizava. Eu vou me levantar e vou fazer o quê? Buscar o Senhor. Isso é o primeiro ponto positivo que eu tenho aqui em Ana, porque essa moça está numa crise tremenda e ela corre para a igreja.
Ela não se acomodou em casa, não vai ter mais jeito não, meu marido não crê, a Penina me perturba, na sociedade eu sou rejeitada, está tudo certo. Não, ela correu para a casa do Senhor e foi orar. Crente fiel é Ana, ajoelhou para orar e começou, Senhor, me ajuda. Imagina aquela oração de Ana. Ana orava todo ano, quando Eucana levava sacrifício lá em Siló. Uma vez por ano ela estava lá orando ao Senhor. E a oração de Ana era, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho, me dá. Só que nesse ano Ana chega para orar, e ela não está conseguindo falar, e está balbuciando, coração pesado, levanta o sacerdote da cadeira, coisa rara com Eli, que ou ele está dormindo ou está sentado, depois você vê lá. Ele está sempre sentado, inclusive cai sentado e morre. Tem que trabalhar, meu irmão, senão... E quando ele vai lá, está rindo de quê, rapaz? Vai o sacerdote, insensível, porque Deus não fala mais, e dá uma bronca na moça. Agora você imagina, vem comigo, traz para cá. Você imagina Penina atormentando, o Eucana não crendo no sonho da mulher, e chega o pastor da igreja e fala, você está bêbada, crente? Você tem que sair dessa cachaça aí, dessa pinga. Porque chamá-la de mulher de Belial é porque era uma mulher que estava, envolvida com aquele que era o dono da bebida. Você está numa anguaça, minha filha? E essa mulher podia falar, peraí, está pensando que você é quem? Eu sou ofertante, eu sou dizimista, eu venho na igreja, meu marido Eucana dá dobrada oferta por mim, trabalho no ministério tal, sirvo no flock, sou diaconisa, trabalho na sou líder de célula. Sabe o que ela fala? Não, senhor, o senhor está confundido. Eu só sou uma mulher amargurada de espírito e está ruim para o meu lado. E Eucana com vergonha, e o Eli com vergonha, liberou uma palavra para ela. E como é bom receber uma palavra profética no dia da nossa angústia, né? Ele falou para ela assim, que o Senhor conceda o que vai no seu coração. Ela parou de chorar na hora. O Eucana levava oferta todo ano por aquela mulher. O sacerdote nunca a viu. E no dia que a viu, cometeu uma gafe, liberou uma palavra, e o ventre dela foi trazido à geração do Samuel para a glória de Deus. Mas olha que interessante. Ana pedia a Deus por um filho, mas foi a primeira vez na Bíblia que diz que Ana vai lá e ela não pede, ela entrega. Olha que coisa interessante. Ana não vai lá pedir um filho. E ela vai lá e entrega, fala, Senhor, se eu tiver um filho varão, ele é teu. Aí Deus para o céu e fala, peraí, essa oração é nova, Ana aprendeu algo novo. Entenda uma coisa. Ana era aquela crente que diariamente pedia. Hoje ela agora é aquela crente que está entregando que não tem para o Senhor ainda. Isso é um princípio, irmãos, impressionante. O céu para, o Senhor fala, o profeta alinha na terra que ela vai receber o que ela busca. A Bíblia fala que Ana mudou o semblante, foi para casa, se alimentou, deitou com o marido e embuchou, engravidou. Mudou tudo. Agora, preste atenção numa coisa. Havia uma falência moral e social na cidade, na nação. Deus buscava levantar um profeta. Ana queria uma resposta para ela. Eu quero ser mãe, me dá um filho. E Deus não deu. Dá-se a impressão de pelo menos 15 a 18 anos de clamor por Ana por um filho que não aparece. Dar-nos a impressão de que Ana está clamando há pelo menos 15 anos para que Deus dê a ela um filho e nada acontece. E no dia que Ana entrega ao Senhor, Ana não está dando um filho para o Senhor. Ana está entregando na mão de Deus a resposta que Israel precisava para aquele tempo. Às vezes o que você tem buscado no Senhor não aconteceu ainda, porque você tem buscado apenas para você. Mas talvez eu queira dar na sua mão uma resposta para quem está à sua volta, para um tempo de aflição ser totalmente restaurado no poder do nome de Jesus. Você quer entender isso melhor? Vou te explicar. Senhor, minha empresa não vai para frente. Por que Deus abençoaria a sua empresa se ela não pertence ao Senhor? Dá para Deus. Dá para Deus. Tem um moço, que é um cara que mais investe em missões no Brasil, dos empresários que eu conheço. Ele montou um produto. E ele decidiu que o lucro daquele produto, 50% ele daria para Deus. Esse camarada tem uma frente missionária no Espírito Santo. O projeto dele é implantar igrejas onde não tem nenhuma igreja no Brasil. Em quase todos os estados tem uma parceria do projeto desse moço.
Esse moço, ele construiu lá seu produto e colocou para venda e falou para Deus: Senhor, essa empresa é tua. Então, o lucro do que eu tiver, o que sobrar de lucro, 50% é do Senhor, o resto eu me viro. Ela é a maior empresa de caixa d'água do Brasil hoje. E eu tive um evento, esse moço estava dando testemunho dele. Esse moço já investiu em missões quase R$1 bi nos últimos 15 anos. Só botando igreja onde não tem igreja. Deus já te chamou. Sabe quem vai financiar grandes projetos do Senhor nessa igreja? Você, Deus já te chamou. É que seu coração está preso no me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Você vai morrer, querido. Você vai morrer, sabia disso? Vira para a pessoa do seu lado. Não, brincadeira, não faz isso. Está doido. Claro que nunca, né? Vira para o irmão, você vai morrer. Tem uma mulher que fala assim, graças a Deus, Senhor. A vida está do lado da sogra, né? Não quero que faça isso. Não quero atrapalhar seu almoço. Está do lado, sei lá, da nora, do jeito. Deus me livre. Agora pensa. O que você vai deixar de legado? Quando alguém falar de ti daqui a 20 anos. Porque viver por viver, irmão, não tem graça. A vida é mais emocionante quando vivemos para Jesus. Sabia disso? Quando vivemos para Jesus é mais emocionante. Porque quando você vive só por você, é tudo sobre você, para você, e dentro de você, você é o centro da sua vida. Mas quando Deus é o primeiro lugar na minha vida, a gente aprende a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas. Quando Deus está no primeiro lugar, as coisas vão ser acrescentadas. Por isso que um crente fiel, ele passa pela prova tranquilo, em paz. Está tranquilo por quê? Porque o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. É a hora que você devia estar aplaudindo, dizendo, eu, Senhor. Amém? Agora, Ana tem um filho. Embora atacada por Penina, essa senhora, agora Ana, ela sai dali e vai buscar o Senhor. Deus responde a Ana, e Ana tem o filho, e o filho começa a crescer. Ana pega o filho quando ele desmama e leva para a igreja, porque, irmão, consagrar filho ao Senhor, aprende uma coisa, por favor, a igreja apresenta crianças ao Senhor, amém? O termo bíblico é apresentação de criança, porque o que você consagra é de Deus. Se você consagrou para Deus, é de Deus. Não tem mais volta. Então, se você consagrar seu filho, eu tenho que levar para a minha casa para eu cuidar. Ou distribuir entre os pastores da igreja aí, umas crianças aí. Então, não consagre seu filho para Deus. Só presente. Primeiro. Pastor, mas eu queria consagrá-lo para Deus. Ele vai ser de Deus, mas eu vou cuidar. Se prepare. Ele vai ser diferente de qualquer outro filho que anda pela sociedade que nós temos. Ele vai ser apaixonado por Jesus, só vai querer Jesus, só vai querer andar com Jesus, viver com Jesus, estar perto de Jesus, e vai até te esquecer você, vai lá para o Sudão pregar Jesus. Ah, Senhor, meu filho, você não consagrou? Eu, quando perto de me casar, descobri que eu não podia ser pai. Eu falei, Senhor, se eu tiver filho, eu dou os dois para o Senhor. Ó, que bênção. Aí, vive engravida. Falo, pronto, agora, Senhor, é teu. Eu já dei e vive, é tudo certo. Ela também querendo se livrar? Não, é do Senhor, está tudo certo. É do Senhor, não reclama não. Reclama com Deus. Dei, tá, Senhor, é teu, aí. Mas viva na igreja. É lá, melhor na igreja do que no shopping. Até porque no shopping gasta mais. Se bem que aqui também gasta, hein? Vocês chegam com os doces embaixo do braço. Irmão, não deixa comprar o doce lá, hein? Não pode voltar um docinho para a casa dos jovens. Você não compra uma forminha, não. Compra a forminha e paga por 3, amém? Deixa eu ver quem falou, amém? Você falou muito rápido, vocês. Compre uma e pague 3 para abençoar os jovens que vão no retiro. Agora imagina, irmãos, uma cena. Ana pega o Samuel e leva e fala assim, seu Eli, lembra que eu era aquela que o senhor chamou de cachaceira? Está aqui a garrafinha da cachaça, ó. Aqui, Deus deu a vitória, ano que vem eu volto. E Ana voltou para casa. Irmão, que mulher é essa? Que dá o filho para Deus, cumprindo o propósito. Ana depois vai engravidando, e tem outros 5 filhos, porque a semente de Ana trouxe uma colheita que ela nem imaginava. Ela queria um, Deus deu
5 vezes mais do que aquilo que ela buscava, pedia e pensava. O meu Deus, Ele tem suprido necessidades em glória. Ele faz infinitamente mais além daquilo que podemos pedir, daquilo que podemos pensar e daquilo que podemos imaginar. Amém? Agora veja uma coisa, Ana pega o Samuel, entrega para o Eli, coloca a roupinha de sacerdote nele e está entregue. E aí no ano seguinte volta Ana com a roupinha um pouquinho maior, porque criança cresce, irmão, sabia disso? E quem tem filho do mesmo sexo tem essa bênção, né? A roupa do mais velho, ela é reintegrada para o mais novo. Pastor, eu tenho 5 filhos, então você está na bênção, irmão. A roupa só vai passando, né? 5, 4, 3, 2, 1, ainda no final vira um pano de chão, que o nome disso é ressignificação do processo. Agora imagina, a Ana, todo ano levando roupa para o Samuel. Sabe por quê? Porque Samuel ia crescendo. Isso é para você, irmãos, eu posso fazer hermeneuticamente esse paralelo. Toda vez que a Bíblia aponta para o crescimento físico, eu posso apontar para o crescimento espiritual. O quanto você cresceu do ano passado para esse ano, espiritualmente. O quanto você cresceu de 2024 para cá. De fevereiro de 24 para fevereiro de 25, quanto você cresceu espiritualmente. Quanto mais você dá para Deus em oração, em leitura da Bíblia, em jejum, em serviço social, em oferta, quanto mais você dá para Deus esse ano? Ou você acha que você vai passar até os 70 anos no mesmo estágio espiritual que você está? Não pode. Você precisa crescer. Porque você não é mais aquele novinho convertido que chegou na igreja e tomava leite materno. Você precisa crescer. Eu um dia fui para a escola da tia Maricota, e na tia Maricota a gente sentava numa carteira, tinha um quadro, ela fazia o A, bolinha com a perninha, e esse é o A. Ela fazia o morrinho, e esse é o E. Tinha o outro com pinguinho, esse é o I. Ela me ensinou a escrever, e no ano seguinte já me cobrou o beabá, e no segundo ano foi me cobrando uma palavra, uma frase, e naturalmente eu fui crescendo. Eu cresci, e as roupas que eu usava com 5 anos não cabem mais. Os discursos que eu tinha com 7 anos não cabem mais. Os gostos que eu tinha com 10 anos de idade não servem mais. Por quê? Porque eu cresci. Então você tem que aprender uma coisa: quando você cresce espiritualmente, você aumenta seu nível de cobrança. Você tem que mudar de vez em quando relacionamentos, você tem que mudar de vez em quando intenções, ações, principalmente nas áreas espirituais. Eu não quero crer que você, crente, passou esse mês de janeiro e fevereiro e não jejuou nem uma semana ainda. Você não é crente não, meu irmão, pelo amor de Deus, me ajuda. O diabo jaz à porta. Temos aí 10 itens, a Bíblia sendo lida. Tem gente que já leu a Bíblia toda esse ano. Você precisa se envolver com as coisas de Deus, é crescimento. Na sua profissão você cresce, no esporte você treina mais. E por que para Deus você não cresce mais? Porque parece que você enterrou seu chamado, mas nessa manhã você vai desenterrar, porque Deus já te chamou. Já te chamou? Crescimento. O Samuel cresce lá na faixa dos 13, 14 anos. Ele está dormindo, e é a próxima fase da mensagem. Ele está dormindo, está tudo em paz, está tudo bem. Deus resolveu falar. E ninguém está ouvindo Deus, porque Deus não falava com mais ninguém. E ele chama Samuel. E Samuel vai lá no quarto do Eli, porque Samuel, embora não tivesse experiência com Deus, ele tinha uma experiência com o princípio da autoridade. Deus vai falar comigo através da voz do meu pastor. Abre aspas, cuidado com o que você escuta dos outros, de outras pregações, de outros lugares. O que você carrega, o que a sua igreja te nutre. Pastor, mas o fulano tal falou isso. Nós cremos diferente, está resolvido. Tem que crer porque a gente crê. Não é isso que eu creio, não. Então, irmão, temos alguma coisa errada. Temos alguma coisa errada. Quem zela por ti, quem cuida de ti, quem jejua por ti é essa igreja. Então, esse moço vai no profeta, porque me parece que Deus chama o Samuel com a voz do Eli. Ou ele entende assim, e na terceira vez ele volta para o quarto.
E agora há uma apreensão no coração dele. Será que vai falar de novo? Será que vai falar de novo? Será que Deus vai chamar de novo? Será que o Senhor vai me chamar mais uma vez? Será que, quem é esse Senhor? Porque eu estou aqui e não vejo ninguém falar com Deus. Eu estou numa casa que ninguém fala de Deus. Eu estou num lugar que não tem Deus. Eu nem sei quem é o Senhor. O que é esse Senhor? Que Senhor é esse? Só que no versículo 10, Samuel está no seu quarto. A Bíblia diz, não só que o Senhor o chamou, mas que o Senhor veio. Deus visitou aquele quarto. E Samuel nunca mais foi a mesma pessoa. Porque quem é visitado pelo Espírito de Deus nunca mais pode ser o mesmo. Você começa a mudar a régua da sua vida. Porque se Deus visitou você, o teu nível de compaixão muda. Você não consegue, você não pode ver o pastor Marivaldo com 12 pessoas entregando Bíblia. Semana que vem tem que ter 100 pessoas lá no Parolim. Eu tenho que dar Bíblia. Pastor, eu vou dar as 1000 Bíblias aí. Eu vou dar 500, eu vou dar 300, eu vou dar Bíblia. Eu vou levar até umas para dar para alguém também. Por quê? Porque o nosso nível com Deus subiu. Teve uma experiência com Deus. Por isso que a gente chama você para ir na casa do oleiro. Porque talvez lá você vai estar num ambiente que é fora do seu. Você vai estar num ambiente onde a gente vai falar de Deus de sexta-noite a domingo à noite. E qual é a nossa intenção? É dar para você um direcionamento para você crescer espiritualmente. Claro, tem uns que voltam pior de lá. Mas tem alguns que voltam lá dando frutos a 30, 60 e a 100 por um. E você vai voltar dando frutos a 30, 60, não. Você vai dar frutos a 100 por um em nome de Jesus. O Samuel é visitado pelo Senhor. Eu nem sei se um dia Deus visitou Eli. Eu nem sei se um dia Deus visitou Ofni. Eu nem sei se um dia Deus visitou Finéias, que eram os filhos de Eli. Mas eu sei que Deus visitou Samuel. E Deus visitou Samuel com um decreto. E quando o Senhor chega naquele ambiente onde Samuel está, acontece algo sobrenatural. O Senhor dá a Samuel uma direção de que o Senhor ele vai punir sobre a casa do Eli, vai julgá-la. E Eli ouve e guarda com ele, essa palavra nem passa para o Eli. O Samuel guarda com ele. Só que no dia seguinte, quando Samuel levanta, dá um salto no versículo 15, diz assim, bota na tela, por favor, o versículo 15. E ficou Samuel deitado até pela manhã. Então ele se levantou e abriu as portas da casa do Senhor. Sabe o que é isso? As portas que foram fechadas pela iniquidade do Ofni, Finéias e pela falta de autoridade do Eli sobre os seus filhos, foi aberta por um menino de 15 anos de idade que foi visitado pelo Senhor. Aprenda uma coisa, irmãos, abrir a porta da casa do Senhor aponta para algo muito sério e muito simples. Samuel está dizendo o seguinte, Deus voltou a falar nesse lugar, as portas estão abertas. Há alguém aqui que vai falar em nome do Senhor a partir de agora. Samuel entendeu o seu chamado, ele abre as portas para dizer, pode vir nesse lugar, porque aqui Deus ainda está falando. Quando eu abro, isso, aplaude o Senhor. Quando eu abro as portas da minha casa para ser uma célula, por que você acha que Deus te deu uma casa tão bacana e tão espaçosa? É para você abrir a porta da sua casa e dizer, vem aqui, que Deus vai restaurar a sua família nesse endereço em nome de Jesus. Aquele condomínio que você mora vai ser transformado para a glória de Deus. Só o de alguns, não precisa ser de todos. Aquela rua que você mora vai reconhecer que naquela casa Deus está se manifestando. Naquele prédio, quando começar a cantar louvor, vai tremer o prédio inteiro, porque você, o crente, está dizendo, nessa casa Deus está visitando esse endereço. É maravilhoso olhar para a história e ver que o Samuel está fazendo e o que o Eli não fazia e seus filhos não faziam. Ele abriu a porta e falou, Deus, obrigado, povo, a casa está aberta para um tempo de milagre mais uma vez nesse lugar. Deus visitou aquele moço. Aquele moço não era a resposta da oração da mãe. O Samuel é a resposta do clamor de uma nação. Você, meu irmão, não é a resposta da oração da sua família. Você é a resposta de Deus para essa geração em nome de Jesus. Ou por que você acha que Deus te deu um recurso financeiro? Para você comprar lancha? Vai afundar. Não, está repreendido em nome de Jesus. Não é para você só comprar lancha.
Não é só para você comprar mega apartamento, é para você financiar o reino. É para você chegar aqui e falar, Toto, quantas crianças são? Vou mandar recursos para lá. Lá na Nigéria está precisando de recursos, vou mandar para lá. Irmãos, como Deus tem mandado recursos para a igreja brasileira. Irmãos, é impressionante o quanto a igreja brasileira é recebida em lugares que ninguém recebe. Os nossos missionários chegam nos lugares onde ninguém entra, com a camisa da seleção brasileira, e o pessoal aplaude a gente, Ronaldinho, aleluia. Teve um jogo, Atletas de Cristo, eles pegaram uma camisa da seleção não oficial e foram para um jogo no meio de uma comunidade cheia de gente que prega contra o cristianismo, que mata crente. E aí jogadores brasileiros crentes foram jogar. E jogou contra a seleção de lá. E ganharam de 7, 9, 10-0. E no final, um jogador pegou o microfone e disse, estamos aqui porque Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E sabe o que aconteceu 5 meses depois? Reinhard Bonnke conta que 5 meses depois aconteceu uma cruzada naquele país, onde 600 mil pessoas entregaram a vida a Jesus. Vai no YouTube ver lá. Reinhard Bonnke cruzada. 600 mil pessoas se converteram a Jesus. Aleijado andou, cego enxergou, surdo ouviu, mudo falou. Deus restaurou todo aquele povo da Nigéria, naquela geografia, porque a igreja foi lá abrir porta. Cada um abre com o talento que tem. Então um vai abrir o talento jogando futebol, outro vai abrir o talento fazendo reunião de empresário na sua empresa, outro vai abrir o talento como professor em sala de aula, outro vai usar o talento que tem. Deus chamou você, Deus te deu uma habilidade que você não teria. Te colocou em lugares que eu não vou entrar nunca. Deus colocou você em lugares que os pastores não vão entrar, mas você é um missionário naquele endereço em nome de Jesus. Deus já te chamou. Não tem jeito. Você fica coçando o coração para falar de Jesus e tem vergonha? Não vença isso. A sua boca vai ser uma voz profética para abrir porta de restauração a quem está sofrendo em nome de Jesus. Talvez você não saiba, mas a semente que você lança hoje vai dar frutos dignos de vida eterna. Eu vou dar um testemunho aqui que eu vivi no trabalho, há muito tempo atrás. Eu tinha uma supervisora que trabalhava comigo. E eu sentei na mesa dessa moça. Ela botava as mandingas na mesa dela. E dentro das mandingas dela tinha uma tesoura, dentro de um copo, um carvão. E eu, inadvertidamente, sentei na mesa dela, peguei a tesoura, limpei na calça e fui cortar a unha. Ela não pode mexer. Falei, o quê? Não pode mexer não, porque vai te quebrar um negócio. Que negócio? Isso é uma simpatia. Ih, rapaz. Eu entrão, né? Você me perdoa. Ela, meu casamento já está ruim, Luiz Wagner. Você sabe. Na verdade, é meu 6º casamento. Uau. Venceu a mulher samaritana. Você... o que está vendo? Meu casamento, meu marido não se dá. Vamos fazer assim, vamos almoçar hoje. Eu vou orar contigo. Saí dali. Fui a um livro chamado Páginas Amarelas. Houve um tempo que eu não havia Google, irmãos. E nas Páginas Amarelas achei o telefone de uma igreja. Porque ela disse onde ela morava. Peguei o telefone e liguei para a igreja e atendeu uma senhora. Oi, tudo bem, tudo bem? Tem culto, que dia? Quarta-feira, hoje tem culto aí, tá? Que horas? 7h30, beleza. Vou almocei, eu era e mais uns colegas. No final falei, vamos na igreja hoje? Vamos, eu sou da igreja, vamos lá junto no culto. Tinha um culto na empresa todo dia, na hora do almoço, mas ela nunca foi. E fomos no culto. Pegamos um táxi, eu, ela e mais uma outra que decidiu ir também. Fomos para lá. Chegamos na igreja, sentamos na cadeira, num banco de madeira, banco duro daquela igreja, sentamos lá, e o culto começou. E o pastor fala assim, irmãos, hoje é o culto da restauração da família. Parece combinado, né, irmão? É que o Espírito Santo sabe fazer. E ele fala assim, vou pegar hoje sobre uma mulher samaritana. Teve 5 relacionamentos. E estava infeliz. Eu nem abri o olho para não me catucar. E o pastor pregando, eu ali, Senhor, faz a obra, faz, Senhor, visita, Senhor. E quando o pastor acabou de pregar, ela foi a primeira no altar e aceitou Jesus. Olha que coisa linda. No dia seguinte, eu cheguei no trabalho cedo, fui comprar uma Bíblia para ela, a Bíblia da mulher, fui dar de presente. Aqui a Bíblia com a Bíblia. Já comprei, Luiz. Mas aí você me quebra, né? Eu vou ter que dar para minha esposa agora. Que nem era esposa ainda, essa Bíblia. E nem até para outra pessoa, uma outra moça que foi com ela, essa Bíblia. E essa moça crente. Eu saí do emprego, fui ser pastor, segui minha vida. Anos depois, estou no Orkut. Essa moça e o marido fazendo um retiro de casais, porque estavam liderando casais naquela igreja.
Eu não sabia que aquela moça era uma semente para transformar dezenas de outros casais para a glória de Deus. Você é uma semente que vai dar frutos e vai transformar uma geração inteira em nome de Jesus. É que o chamado já está dentro de você, você que fica fugindo dele. Você não precisa ter chamado para ser pastor de uma igreja. Se for, é hora de você se matricular na teologia e começar a quebrar a cabeça com o chambre também. Não deixa só comigo, não. Está pensando o quê? Mas se não é, pastor, e qual é o meu chamado? O seu chamado é um só. A igreja só tem uma vocação: fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois que fizer isso, ensinando-as a guardar essas coisas até que Ele venha. Você já tem o chamado. O chamado já está em você. Pastor, mas quando que o Senhor me chamou? Quando Jesus estava subindo aos céus, em Atos capítulo 1 disse: e recebereis poder do Espírito Santo que virá sobre você, Igreja Alameda, e daí vocês vão ser testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, quer dizer, Paraná, Curitiba, Brasil e as nações. Porque toda a promessa da palavra se estende a nós. Todo chamamento se estende a nós. E toda a missão se estende a nós. Então erga sua mão e diga: eu já tenho um chamado de Deus. Eu tenho um chamado para isso. Irmão, meu chamado é pregar, é fazer reunião de liderança, é expulsar demônio, é visitar, é fazer gabinete, é esse. Mas o seu chamado pode seja todo esse. Seja menos. Seja uma vida para Jesus. O que vai fazer de você não menos importante que qualquer outro. Porque a Bíblia diz que um pecador se arrependendo vale mais do que qualquer outra coisa. Então olha para a tua família, encontra aquele que está sofrendo, gemendo, sem nada. Ele esse ano vai ser batizado nessa igreja em nome de Jesus. E você vai ganhá-lo, porque ele nunca vai querer me ouvir. Estou fora de pastor. Aí você vai dizer: não, mas eu que vou falar. Pega a Bíblia. Convide alguém para estudar com você a Bíblia. Eu fiz uma reunião de oração na faculdade. Só porque uma moça pediu ajuda no casamento dela. E dessa reunião virou uma célula. Nenhum dos que se converteram foram membros da igreja que eu era pastor. Mas o que me deixa feliz é olhar no Instagram desse povo e ver esse povo cantando, discipulando, pregando em outras igrejas. Porque aquele que é transformado pela palavra do Senhor não tem que necessariamente ser da nossa igreja. Claro que queremos aqui. Aquele seu parente que está tão distante vai ser alcançado para a glória de Deus quando você abrir as portas da palavra. O chamado já está em nós. Deus já chamou. Já chamou. Antes da fundação dos tempos, Deus já nos chamou. Há um chamado para a sua igreja. E o chamado de hoje é para uma grande colheita. É o chamado para uma grande colheita. Por quê? Porque eu falei semana passada sobre Abacuque. No tempo de uma grande degradação, sofrimento sem esperança para o povo, é quando Deus dá um grande avivamento. Então estamos nos preparando, porque esse ano ainda viveremos para ver Deus fazendo o extraordinário sobre as igrejas dessa cidade, através da nossa vida e de outras lideranças também, no nome de Jesus. Você crê nisso? Sabe o que está acontecendo, irmãos? Deus está nos convocando. Deus está nos chamando. Eu e você, nós temos um chamado. O chamado não é para ontem, é para hoje. O chamado é para hoje. Deus está nos chamando. Deus está nos chamando. Erga sua mão, por favor. Feche seus olhos. Como Deus vai te usar esse ano? Deus, Ele vai te usar. Como Ele vai te usar esse ano? Como Deus vai te usar esse ano? Como Deus vai te usar esse ano? Como, Senhor? Como o Senhor vai me usar? Samuel foi um sacerdote que transicionou para a monarquia. Esse homem foi o maior sacerdote, juiz e profeta que passeou por Israel. Enquanto a mãe dele achava que era só um bebê que ela estava buscando ao Senhor,
era na verdade a resposta para uma geração. Você já é a resposta para esse tempo. Erga sua mão bem alto e diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Sou eu, Senhor, sou eu. Pastor Marivaldo falou: se você não puder ir para o campo missionário, temos aqui campos que a gente pode colhê-los em nome de Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Eu não vou parar. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está a me proteger, te sinto aqui. Diga ao Senhor: quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Entenda uma coisa, irmãos. Carregamos algo de Deus. Já carregamos algo do Senhor. Talvez você esteja como Eli, guardou, deixou lá, mas hoje está arrancando de você esse chamado. Deus está arrancando de você esse potencial para transformar uma geração inteira em nome de Jesus. Eu queria que você agora orasse, porque você já levantou sua mão antes, e ajustasse com Deus, tem que ser ajustado aí. O que você está devendo para o Senhor? O que você está devendo para Jesus? O que é que você está devendo? O que você está devendo? Conserta com Deus aí, fala: Senhor, eu tenho um chamado, eu enterrei, eu escondi. Meu chamado é trabalhar com casais, meu chamado é trabalhar com juventude, meu chamado é servir na área da música, meu chamado é servir no discipulado, meu chamado é abrir minha casa para ser uma célula. Eu não sei, meu chamado é financiar o reino financeiramente, meu chamado é ser um intercessor. Eu não sei o que Deus chamou você, porque Ele chamou, Ele vai sustentar. Agora uma coisa é, Ele já te chamou, e nessa manhã estamos aqui para declarar: Ele vai arrancar um missionário de dentro de você para um tempo novo de grandes frutos, em nome de Jesus. Ah, meu irmão, se você tem algo para apresentar ao Senhor, o melhor lugar é o altar nessa manhã. Então é você que sabe que está ardendo esse chamado no seu coração. O altar é o seu lugar para a restauração. Dizer: Senhor, eis-me aqui, sou a oferta, sou eu, porque eu tenho, Senhor, eu tenho um chamado. Sabe que o Senhor me mostra nessa manhã que tem muita gente que fica em crise com o que Deus chamou para fazer. Em crise, aprisionado no medo. Hoje o Senhor está arrancando o medo de corações aqui, em nome de Jesus. Quem carrega esse chamado do Senhor, eu declaro agora: todo medo cai por terra agora em nome de Jesus. Medo bata em retirada. E o teu filho e a tua filha vão dar um passo de fé agora, Senhor, para um chamado que o Senhor desenvolveu sobre ele e sobre ela, para a glória do seu nome. Agora você pode sair do seu lugar. O medo ficou aí. Dê um passo de fé e diga: eu carrego um chamado do céu na minha vida, e eu não vou fazer como aquele homem que enterrou o talento. Eu vou desenterrar hoje em nome de Jesus. Você pode sair da galeria e descer aqui, porque Deus está chamando você daí da galeria para descer aqui e dizer: eu carrego um chamado do céu. Vou pedir que os pastores se movam, a cada um deles que estão aqui ajoelhados, e profetize o que Deus colocou no seu coração como voz profética nessa manhã.
E comece a profetizar sobre esses irmãos que estão aqui no altar ajoelhados. E comece a profetizar sobre eles e sobre elas, liberando uma palavra profética do céu, daquilo que o Senhor tem plantado em nós como profetas desse tempo, dessa geração. Os ministérios que foram paralisados por qualquer outra coisa, hoje Deus está chamando, Deus está nos levantando, Deus está nos levantando para um tempo de uma gigantesca colheita, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Comece a profetizar, pastor, só profetize. Ore intercessor profetizando. Intercessor, ore profetizando sobre ele. Chegue perto do seu ouvido e libere a palavra profética que Deus colocou no seu coração sobre essa vida. Profetize, profetize, profetize. Em nome de Jesus, profetize e declare: eu tenho um chamado, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu creio nessa manhã que chamados foram restabelecidos no Senhor. E hoje voltaremos para casa, Deus, com a certeza de que o Senhor que nos chamou nos sustentará para sempre, nesse tempo poderoso do Senhor em nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê mais forte aplauso, Senhor, que você puder. Aleluia. Como respondemos um chamado desse? Responda esse chamado do Senhor. Que Deus te abençoe, vá em paz. Se você quer voltar a caminhar com Jesus ou entregar a sua vida a Ele, você pode procurar um irmão da igreja que está aqui. Ele vai te orientar como fazer. Deus te abençoe, vá em paz, vai cantando. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado,